Bom dia a todos e a todas. Mais uma web nossa, toda sexta-feira, hoje 4 de outubro. A gente vai falar um pouco aí. Bom dia a todos e a todas. Mais uma web nossa, toda sexta-feira, hoje 4 de outubro. A gente vai falar um pouco aí do nosso evento de tutoria pedagógica lá em Foz, nosso evento que vai acontecer na semana que vem. E também algumas outras questões que a gente vai levantar aqui para discutir com vocês. A gente está aqui com o apoio do Roger lá no chat. Qualquer pergunta que vocês tenham para o Roger vai responder, e aquilo que ele entender que é necessário passar para a gente responder, ele passa aqui para responder. Estamos aqui com o Alcebides também no apoio técnico, como sempre, é a pessoa que nos ajuda na parte técnica das nossas webs. E a Juliana, que trabalha com a gente, que vai falar com vocês um pouco aí de umas mudanças em relação a relatórios e planilhas em relação ao preenchimento dos tutores, tá bom? Então, sejam bem-vindos para a nossa web, espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas e um bom dia de trabalho para nós. Passando a palavra para a Juliana. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vim fazer uma aparição rápida aqui para falar sobre um e-mail que a gente mandou ontem para vocês. Eu acredito que todo mundo está vendo a tela ali compartilhada. Então, hoje a gente tem a nossa bendita planilha, né, no Google Drive, que é aquela relação tutores e escolas, que a gente sempre tem pedido para vocês manterem atualizada, né, para a gente ter um retrato fiel do quem que são os tutores, qual é a frequência de acompanhamento que está acontecendo em cada uma das escolas. E ela, até o momento, ela estava compartilhada com todo mundo e todo mundo podia fazer a edição. A gente sentiu duas dificuldades, né? Agora que todo mundo já se engajou e está sempre mantendo a planilha atualizada, como tem muita gente mexendo, às vezes acontece da pessoa não prestar muita atenção, deletar alguma coisa sem querer, perder o trabalho do colega e tudo mais. Então, isso era a primeira dificuldade que a gente estava sentindo, de algumas alterações que, às vezes, foram feitas sem querer na planilha. E a segunda dificuldade é como tiveram várias atualizações, na verdade, a gente tinha dificuldade de acompanhar o que estava sendo atualizado. Então, a gente via que tinha diferenças, mas a gente tinha que ficar assim, catando milho em coluna por coluna para ver o que tinha mudado. Então, nossa ideia, e é uma tentativa, né, de melhorar, se a gente perceber talvez que não está dando certo, que a resposta está sendo lenta, a gente repensa e está aberto para sugestões, né? Então, o que a gente está pensando para agora, né? Toda vez que tiver inclusão, exclusão de escola, inclusão, exclusão de tutor, troca de tutor, mudança na frequência do acompanhamento, a gente mandou uma planilha para vocês por e-mail, que ela é no Excel, ela não está compartilhada no Google Drive, para ali vocês anotarem qual foi a mudança. Então, eu sei que a Vanessa era a tutora da escola X, agora vai ser a Juliana a tutora. Então, eu vou lá e vou preencher essa planilha e mandar por e-mail para o DAP. E a gente, todo dia, tem a rotina de um períodozinho da manhã e observar esses e-mails que vão chegando e fazer as alterações naquela planilha que está compartilhada com todo mundo. A planilha vai continuar compartilhada com vocês, aquela relação tutores e escolas, mas vocês não vão mais poder editar. A gente edita a partir das mudanças que vocês mandarem para a gente por e-mail. Então, ali na tela, tem o layout, como que é a planilha que a gente mandou para vocês, e a gente colocou alguns comentários para explicar como usar a planilha. Talvez algumas coisas sejam meio óbvias, mas, enfim, era para garantir que estava todo mundo alinhado e está preenchendo mais ou menos da mesma forma. Então, se vocês forem olhar ali no exemplo, mantém-se o código INEP, o nome do estabelecimento, o município e o núcleo daquela escola. Então, esse está bem parecido com o que tem na planilha de relação tutores e escolas. E aí, uma coluna nova que a gente incluiu é perguntando se houve inclusão ou não da escola. Então, no caso daquela primeira, eu peço licença para Apucarana, eu peguei vocês como exemplo, a gente só trocou o nome dos tutores ali. Então, a Abraham Lincoln, por exemplo, a primeira ali, eu estou dizendo, eu alterei, né? Eu sou de Apucarana, peguei e alterei aquela escola,
ela não é nova, mas eu alterei o tutor. Então, se vocês forem olhar ali, houve inclusão de nova escola? Não, ela não é nova, ela já estava sendo tutorada. Mas houve troca ou inclusão de tutor. Eu estou colocando ali na próxima coluna que sim, houve a troca do tutor, e estou colocando que o tutor atual, né, que eu troquei agora, é a Vanessa. A próxima pergunta é: o tutor antigo deixou de fazer parte da equipe? Por que essa pergunta? Porque muitas pessoas comentaram que o formulário, né, de relatório que os tutores vão lá e preenchem depois que eles saem da reunião na escola, estavam com nomes antigos, né? Então, às vezes, o tutor não faz mais parte da equipe de tutoria e o nome dele ainda está lá e fica acumulando e aquela lista fica muito grande. Então, se vocês colocarem ali o sim, quer dizer que esse tutor deixou de fazer parte da equipe e a gente vai tirar o nome dele do formulário de acompanhamento. Então, nesse caso, foi a Juliana que deixou de fazer parte da equipe, então tira a Juliana ali da lista do formulário de acompanhamento. Então, a próxima pergunta é sobre a frequência do acompanhamento, então se é quinzenal ou semanal, e na coluna ao lado você vai me falar se houve mudança ou não. Se houve mudança, você vai colocar sim, e o quinzenal lá é o que está acontecendo atualmente. Se não houve mudança, deixa em branco que eu vou entender que aquilo não mudou. Mas assim, é basicamente isso. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que não estiver funcionando, vocês podem entrar em contato comigo ou com o tutor aqui da sede direto de vocês, e eles passam para mim e a gente vai conversando e tentando aprimorar. Mas a ideia é para tornar as coisas mais ágeis e às vezes a gente não acabar apagando coisas que foram feitas por outras pessoas e acontecer uma confusão na planilha lá do Google Drive. Mas é isso. Acho que é esse o recado. Então, e tudo isso, essas informações são importantes que a Juliana está colocando, porque isso depois vai ser os nossos relatórios que vão sendo gerados. Porque quando chega para a gente ter aquele BI, que é onde você, tutor, faz o relatório, e você, coordenador, acompanha, e nós aqui também, é por ali que a gente vê. Então, por isso que é importante ter essa planilha atualizada e as informações coerentes com aquilo que está sendo desenvolvido no núcleo, para depois a gente ter desdobramento em relação às ações de trabalho. Vou pedir licença agora para vocês e deixar vocês aqui com o Rony, com o Roger e com o Alcebiades. Beleza. Até mais, bom trabalho, gente. Agora a gente vai ficar com o Clube do Bolinha. Pessoal, continuando o nosso trabalho, em relação ao relatório, o roteiro dessa semana e da semana passada, a gente tinha algumas incumbências, que era estudar para a prova Brasil, né, o SAEB, que todo mundo conhece, e imobilização para o SAEB. É uma mobilização muito parecida com aquilo que a gente faz, que vocês fazem, né, em relação à prova Paraná. Não recebi nenhum vídeo ainda da prova Brasil, mas tudo bem, estou aqui ansioso para receber, de mobilização. E é importante a prova Brasil a gente mobilizar, tá? Como eu já falei anteriormente, em outras webs, aqui vai estar sendo avaliado o nosso trabalho. Então, tutor, vocês fizeram esse trabalho. Semana que vem, vocês vão estar se deslocando para Foz do Iguaçu, porém tem segunda-feira. Segunda-feira é um dia para você escolher aquela escola que mais precisa o estudo para o SAEB. Como está organizada a mobilização? É importante a gente mobilizar a escola, buscar estratégias de como trazer o aluno para realizar essa prova, a prova SAEB, e como esse aluno realiza essa prova engajado, ou seja, tirando tudo aquilo que o aluno tem de conhecimento. Por isso é importante a gente continuar com foco no SAEB, tá bom? A gente não pode perder do nosso radar o trabalho já desenvolvido e que vai estar sendo desenvolvido na sequência. Também. Mas vamos falar do nosso evento em Foz. Então, o nosso evento em Foz, a gente começa ele no dia 9 de outubro, vocês viajam no dia 8, no dia 8 vocês vão viajar, e a abertura acontece no dia 9 de outubro, às 8 da manhã até às 9h30. Então, esse período vai ser para a abertura, que vai ter a fala do Rafa, a minha e demais, provavelmente talvez se o Renato, o nosso secretário de Educação, estiver lá, vai também falar com vocês, tal. E aí, às 10 horas da manhã, a gente, às 9h30, às 10 horas, às meio-dia, desculpa, a gente vai
com a apresentação da proposta de trabalho, ou seja, a gente vai apresentar o que é a proposta do trabalho. A proposta de trabalho é o Se Liga. Se Liga ainda dá tempo de aprender mais. Tá? Vocês já devem ter escutado os seus coordenadores comentarem, falarem sobre essa pauta de trabalho que é na sequência. De 12 às 13 horas a gente tem o almoço, é uma hora de almoço. Das 13 às 17 as estações de aprendizagem. As estações de aprendizagem, quem vai trabalhar com vocês são os coordenadores dos NREs, os coordenadores pedagógicos dos NREs, coordenadores de tutoria, que vão estar trabalhando com algumas estações de aprendizagem, ou seja, a gente dividiu em 5 estações. Vocês vão ter comunicação, reorganização curricular, organização de tempos, espaços e rotinas, planejamento e metodologias diferenciadas e avaliação. Aqui nós vamos apresentar o trabalho. Cada um desses eixos são importantíssimos. Comunicação é tudo. Essa ação do Se Liga que a gente vai desenvolver com vocês é tudo comunicação. Se a gente não comunicar com a escola de forma adequada, não vai acontecer. E a comunicação vai ser muito na linha de convencimento, ou seja, convencer a nossa equipe gestora, que nossa equipe gestora convença os seus professores. Tá? É nesse formato, é nesse fluxo de convencimento. Para isso, a nossa proposta tem que ter clareza, nós temos que ter estratégia. Por que um professor tem que retomar o conteúdo, retomar todo o trabalho que ele já desenvolveu durante o ano letivo, novamente com o aluno? O professor vai dizer, isso não é justo, porque ele já esteve lá, desenvolveu o trabalho. Foi o aluno que não esteve, foi o aluno que não se engajou, foi o aluno que não se interessou. Então, como que eu faço isso? E a reorganização curricular, que é o segundo eixo aqui que eu estou falando com vocês, é toda a reorganização. Esse momento, a escola vai reorganizar aquilo que é essencial. Quais são os conteúdos essenciais para ser trabalhado com os alunos? O aluno do 8º ano, para frequentar o 9º, quais são os conteúdos de história que ele tem que ter se apropriado durante o 8º ano para poder ter sucesso no 9º? Isso é a reorganização curricular. Tá? Então a escola precisa se reorganizar e trabalhar. A organização dos tempos, espaços e rotina, isso é crucial também. Todos aqui são extremamente fundamental. A organização do espaço é como que vai acontecer, do tempo e espaço. Eu vou reorganizar escolas, eu vou direcionar os meus alunos do 8º ano que estão com dificuldade em geografia para ter mais aulas de geografia nesse período. Os alunos de matemática vão ser redirecionados para ter mais aulas de matemática, que estão com dificuldade em matemática. Rony, os alunos que estão com notas legais, estão com rendimento de aprendizagem muito bom, legal, o que eu posso fazer com eles? Eles podem ajudar de várias formas. Ou eles participam desse período de intensificação da aprendizagem dele, ou ele pode ajudar, dando suporte ao professor, realizando monitoria em contraturno e em sala de aula, ajudando, sentando, tipo, organiza-se em trio, um colega que está super bem, que no rendimento, que vai muito bem em história, senta com os dois que estão com dificuldade, para ajudar a esse aluno a aprender, a esse aluno conseguir adquirir o conhecimento necessário. Isso acontece quando a gente tem um planejamento, por isso que é o próximo ponto. Se a gente tem um planejamento, como que vai ser a organização desse tempo e espaço? Vou ter salas de mais aulas de matemática, mais de português, tudo isso vai ser trabalhado com vocês em Foz. Planejamento e metodologia diferenciada. Precisa planejar. Se você vai reorganizar toda a escola, desde currículo até o tempo e os espaços da escola, as salas, precisa planejar como isso vai acontecer. Na segunda-feira, o aluno João ele vai ter 3 aulas de matemática e 2 de história. Na quarta, ele ficou em geografia e português, vai ter português e geografia. Na quinta-feira, volta de matemática e assim por diante. Isso é uma organização diferenciada. Rony, como que a gente vai registrar isso no RCO, no registro? Registra como estava a sequência do ano. Segue-se os registros que estavam acontecendo no ano, tá? Rony, eu posso colocar o aluno da 8º B com o 8º C junto com matemática? Pode. Aqui o foco é a intensificação da aprendizagem, tá bom?
A avaliação como que vai acontecer? É no nível de recuperação dos alunos, tá? O que eu vou recuperar? É lá na recuperação. Por exemplo, o aluno fez 2 recuperações no primeiro trimestre. Como que eu faço? A escola vai ter autonomia para decidir se ela faz uma recuperação de cada item avaliado, de cada instrumento avaliado lá no primeiro trimestre, ou ele vai somar os 2 e reavaliar, tá? Então, isso a escola vai ter autonomia, ou faz de cada um, ou soma. Isso a escola vai decidir. Vai ser a escola que vai decidir, não vai ser você, tutor, não vai ser o Rony, não vai ser o coordenador pedagógico que vai decidir. É a escola que desenvolve um trabalho, que conhece a sua realidade e que vai decidir de forma coletiva no dia 26 de outubro, tá bom? Então, isso é um trabalho bem bacana. Outro ponto que é importante a gente salientar, que a metodologia diferenciada, ou seja, se eu ensinei de uma forma lá no primeiro trimestre e os alunos não conseguiram avançar, eu não posso repetir o mesmo formato de ensino. Eu tenho que buscar uma estratégia diferente, uma estratégia que eu consiga se aproximar deixar mais próximo do aluno essa linguagem, tá bom? Para que o aluno consiga desenvolver nessa dificuldade que ele tem apresentado. Em relação a Rony, então assim, a ideia então da secretaria a partir de agora é aprovar todo mundo. Não é aprovar todo mundo, não é essa a intencionalidade, mas é resgatar o máximo possível de aluno que estão com dificuldade e que há a possibilidade de sanar essas defasagens durante o ano letivo que ficaram. Essas lacunas, a gente conseguir cobrir todas essas lacunas que ficaram pelo caminho. E a gente conseguir trazer a aprendizagem. O foco principal no discurso da secretaria e do núcleo de educação tem que ser na aprendizagem. O aluno aprendeu, o mínimo para que ele possa frequentar a série seguinte, ele tem os conteúdos essenciais para frequentar a série seguinte, ele conseguiu, beleza, vida que segue e vai para frente. Mas se o aluno não conseguiu, foi oportunizado e não conseguiu desenvolver, tudo bem, não vai mudar. Então, a aprendizagem é o nosso foco, ok? Então, nesse sentido, é importantíssimo a nossa comunicação. Vocês percebem que eu volto a falar da comunicação, porque para que todos esses outros eixos tenham sucesso, a gente tem que ter uma comunicação muito boa. Vocês, tutores, aqui são peças-chave nesse trabalho. Se vocês não conseguirem realizarem uma organização, um planejamento de comunicação, a gente não vai ter sucesso, tá? E aí, contem com o auxílio do tutor da secretaria, contem com o auxílio do coordenador do NRU, do coordenador pedagógico, do coordenador de tutoria, tá? Esses são o nosso caminho, tá? Essa vai ser a nossa estratégia para realizar esse trabalho. É importantíssimo que a gente, primeiro, já faça esse trabalho, porque comece já a discutir um pouco desse trabalho na escola, porque nós estamos tendo muitos alunos que estão deixando de frequentar a escola nesse momento, porque recebeu a notícia que ele está com um rendimento abaixo do esperado, que ele provavelmente vai reprovar, e aí ele acaba deixando a escola. Deixa de frequentar porque ele já vê que não vai ter sucesso, tá? A gente também está trabalhando com a possibilidade de reclassificação dos alunos, dos estudantes que por uma situação de reprovação por frequência, e a gente vai fazer uma reclassificação lá no início do ano que vem. A ideia é que seja já ali na primeira semana de retorno das aulas e que esse aluno seja oportunizado a ele a reclassificação. Quais alunos, Rony, vão poder participar da reclassificação? Os alunos que têm rendimento, têm nota, porém reprovaram por frequência, tá bem? Continuando em relação ao nosso trabalho que vai ser desenvolvido lá em Foz, no dia 10 de outubro, as oficinas vão ser sobre o planejamento e a implementação da proposta Se Liga, tá? A proposta de trabalho da ação Se Liga, que ainda dá tempo de aprender mais. Então, esse vai ser no segundo dia. E como que vai acontecer pós o encontro em Foz, Rony?
Pós-encontro em Foz, a gente vai ter os desdobramentos. Os desdobramentos vão acontecer com o encontro formativo das equipes gestoras, diretores e pedagogos, de 14 a 17, salvo engano, nos núcleos regionais de educação. Vocês vão fazer a formação, vão replicar essas oficinas com os seus diretores e pedagogos. E, na sequência, no dia 26 de outubro, que vai ser num sábado, os diretores e pedagogos vão replicar a proposta com os seus professores e funcionários das suas escolas, para que se decidam as ações, a pauta de como vai ser desenvolvida lá na sequência do dia 25 de novembro até dia 18 de dezembro. Tá bem? Em relação à observação de sala de aula, que é um ponto que eu vou mudar aqui com vocês, a gente trabalhou aqui a proposta do encontro de Foz. A viagem de vocês vai ser por licitação, hotel por licitação, no mesmo formato das anteriores, tá? Isso é devido a toda essa situação orçamentária, que eu já comentei com vocês, em webs diferentes, nos encontros mesmo, já falei sobre isso, tá? Então não vou me aprofundar nessa fala, tá ok? A única diferença é que no dia 10 de outubro a gente vai terminar o nosso evento. A oficina termina às 13 horas. Aí a gente vai sair para almoçar e fazer o check-out. Previsão de saída lá de Foz em torno de 15 horas, tá? 15 horas. Então a gente vai ter 2 horas, uma para almoço e fazer check-out. Não precisa o pessoal sair antes da oficina para fazer check-out ou almoçar. Fiquem tranquilos que vai ter comida para todo mundo, que vai dar tempo para o pessoal fazer check-out. De manhã, no segundo dia, vocês retiram as malas, como foi no evento passado, levam para um lugar que a gente vai indicar, onde vão deixar suas malas com todos os seus do NRE, lá reservadinho, enquanto o pessoal do hotel vai lá e verifica o consumo do apartamento de vocês, do quarto, e depois, ao final da oficina, vocês vão fazer o acerto com o hotel, tá bem? A gente não precisa se desesperar. Então vai ser um dia e meio de formação, não vai ser 2 dias, a gente não vai fechar, vai dar mais de um dia e meio, né, porque a gente vai das 8 às 13 horas, então vai ser um pouco mais intenso, e aí acaba que gera um trabalho um pouquinho mais forte em cima de vocês. Porém, não precisa ter toda aquela ansiedade de sair da sala para fazer o check-out, para pegar suas malas, colocar no ônibus. Então, a gente vai ter tempo tranquilo para vocês se deslocarem ao almoço, depois ao check-out e depois para levarem suas malas para os ônibus, tá? Não adianta a gente ficar se apressando. A gente vai pedir para que os ônibus estejam lá no horário depois das 14 horas. Então, tudo com muita tranquilidade, tá bom? O próximo ponto, que eu vou pedir para o Alcibiades colocar ali, é a observação de sala de aula. A gente está tendo algumas situações de polêmica, o APP Sindicato, o sindicato teve aqui na CED questionando, em relação a alguns instrumentos que a gente trabalhou com vocês lá na oficina em Foz do Iguaçu sobre observação de sala de aula. A gente quer deixar claro, até vou ler aqui a lâmina para vocês, para conversar bem, com bastante, elucidar bem esses pontos. A observação de sala de aula é uma das estratégias da formação em serviço. Pode ser utilizado desde que haja um estabelecimento de parceria entre o pedagogo e o professor. Para a realização da observação de sala de aula, existem algumas premissas que precisam ser consideradas. A observação de sala de aula precisa estar precedida de acompanhamento de hora de atividade com o planejamento conjunto pedagogo e professor neste momento. Deve haver um combinado anterior entre pedagogo e professor. A observação deve ser autorizada pelo professor. Então, isso não pode, primeiro ponto, tem que ser consensual. O professor tem que autorizar. O pedagogo tem que conquistar esse espaço, tem que conquistar essa relação de confiança com o professor. Não pode ser impositiva. Quando a observação é impositiva, ela cai no perfil de fiscalização, de supervisão. Não é algo de desenvolvimento, não vai na linha de formação em serviço.
perde esse caráter e passa a ser de fiscalização do trabalho do professor. E não é este nosso intuito, nossa intenção. A intencionalidade do DAP, da Secretaria de Educação, do Núcleo de Educação, da Tutoria Pedagógica, é desenvolvimento de pessoas em serviço, principalmente quando o pedagogo desenvolve o professor. E a gente quer tirar aquela imagem que se tem do pedagogo como ser prescritivo, supervisor do trabalho do professor e transformá-lo esse pedagogo em um profissional que desenvolve o professor em serviço, que traz possibilidades e cenários de construção. Os dois profissionais desenvolvendo em serviço, tanto o pedagogo quanto o professor. Porque quando tem essa troca, os dois se desenvolvem. Tanto o professor, que está ali buscando estratégia para superar suas dificuldades em sala, quanto o pedagogo que está fazendo, que está puxando essa fala, que está puxando esse trabalho junto ao professor. Então, surgiu algumas polêmicas em relação a isso, que foi usado aquele instrumento que a gente usou lá em Foz, como eu já comentei, e que o tutor tinha pedido que o professor, o pedagogo, a partir de agora, tinha que entrar em sala e observar a aula do professor. A gente sabe que não foi esta a orientação de vocês, a gente tem consciência disso, mas como as pessoas pegam recorte de informação e usa de acordo com o seu interesse, acaba gerando essas situações de estresse e de inconveniência. Então a gente vai mandar novamente aqueles instrumentos que a gente utilizou lá em Foz, trabalhando com vocês, os exemplos, as ferramentas. A gente vai mandar com uma nota que começa antes da ferramenta, ou seja, lá no cabeçalho vai ter já uma explicação com o ponto de atenção quando for usado esse instrumento, que isso tem que ser autorizado pelo professor, tem que ser uma construção anteriormente, é um desdobramento da hora atividade, ou seja, na hora atividade eu trabalhei o plano de aula, na hora atividade eu trabalhei algumas estratégias com o professor e depois a gente se desdobrou em observação de sala de aula. Isso tem que estar bem presente na fala de vocês. Aproveitem para conversar já isso com os seus pedagogos, com os seus professores, tutores. A gente precisa muito, porque a observação de sala de aula como ferramenta de desenvolvimento de serviço, ela é muito boa. Mas se a gente ter uma situação que isso é descaracterizado, que isso é colocado como algo de fiscalização, de supervisão, é muito ruim. O pedagogo vai conquistar este espaço. Nada pode ser impositivo, tá? Isso eu queria falar da observação de sala de aula. Em relação ao relatório de frequência, a gente já falou sobre isso, mas eu vou frisar novamente. A gente precisa que o acompanhamento do relatório de frequência também seja algo que desenvolva em serviço. A gente não pode, tutor, você ligar para a escola e dizer assim, opa, você viu que abaixou a sua frequência? Tá, baixou a frequência, e aí? Você não é um fiscal de frequência, você é um tutor. Tutor desenvolve pessoas. Se eu observei que a escola teve uma baixa na frequência dela, ou seja, os alunos estão parando de frequentar a escola, então eu tenho que sentar com essa equipe gestora e pensar, diagnosticar a causa dessa situação e traçar estratégias de superar essas causas. Esse motivo é igual uma doença. Se eu tenho uma doença, eu diagnóstico. É gripe que eu tenho. O que eu faço? Vou tomar remédio para sarar dessa enfermidade. É a mesma coisa. É uma enfermidade. Os alunos estão faltando. Quais são os remédios que eu vou aplicar para que consiga sarar dessa enfermidade? Então, por isso, é preciso que o tutor converse com o diretor e com o pedagogo para a gente superar essa dificuldade. Não pode ser apenas um tom de cobrança, que isso não é legal, tá? Isso não fica bom. Outro ponto em do relatório de frequência, vocês sabem muito bem que o sistema faz busca na primeira e na segunda aula. As aulas seguintes a gente não faz busca, porque a gente considera o aluno presente na escola quando ele está na escola. Ok, se ele está presente numa aula, ele está presente.
Por isso é importante que a chamada seja feita na primeira e na segunda aula. Porém, a escola ela tem que atualizar o seu horário de aula. O horário de aula hoje, muitas vezes da escola, é o mesmo lá de abril, de maio ou de março, que ele cadastrou lá no início do ano. E não atualizou as mudanças do horário de aula durante o processo. Aonde que ele cadastra isso? No RCO. Lá no RCO ele faz esse cadastro e aí atualiza. Porque quando entrar o Rony, professor de História, na primeira aula, vai estar certo. Porque não vai estar como estava lá no início do ano, que o professor Rony no oitavo C, ele dava a quinta aula anteriormente, agora ele mudou o horário. Tá? Outro ponto que é importante a gente falar com vocês e frisar é em relação ao lançamento de frequência. O lançamento da frequência só baixa a frequência da escola quando o aluno falta. Se o professor não fez chamada, isso não vai puxar para baixo a frequência dos alunos. Ou seja, a escola está com 91% de frequência no dia de quinta-feira e teve 100% de lançamento, e na sexta-feira teve 80% de lançamento, só 80% dos alunos foi feita chamada deles, não vai abaixar a frequência dos alunos, porque é considerado o lançamento, o lançamento da frequência, não as matrículas. Então, isso tem que deixar claro também, porque muitas vezes o diretor está mais apegado em cobrar do professor lançar a presença, que é super importante, não estou dizendo que isso não é importante, é importantíssimo. Porém, muitas vezes ele não pensa na estratégia de como eu faço que o meu aluno, como que eu posso fazer para que o meu aluno venha para a escola, que meus alunos frequentem mais a escola e tenham menos faltas durante a semana. Então, é nesse caminho que o diretor e o pedagogo têm que se preocupar. O professor, ele pode lançar, sim, ele lança e ele tem, para ser contabilizada aquela frequência do dia, ele tem até as 23 horas e 59 minutos para lançar. Então, no offline, ele tem que subir os dados até as 23 horas e 59 minutos e no computador, ele tem que registrar a chamada até as 23 horas e 59 minutos. Porque assim, isso é importante a gente comunicar, porque muitas vezes o diretor coloca esses pontos que vocês conversaram com eles, ou por falta de entendimento, muitas vezes, eles começam a colocar para o professor que ele tem que fazer a chamada e já lançar instantaneamente. Saia da sala para lançar por frequência. Lançar frequência, porque senão não vai ser contabilizado. Então, é importante a gente comunicar. Até eu falei isso do Se Liga, né? Em relação ao relatório de frequência, é isso. O RCO, ele tem o online, né, que a gente faz no computador, e tem o offline, que a gente usa no celular. O offline, a gente tem até 48 horas para subir os dados. Se eu não subo os dados em 48 horas, o professor vai perder o serviço que ele fez no celular, tudo aquilo que ele registrou, ele vai perder e vai ter que refazer novamente. E isso é ruim, a pessoa refazer o trabalho. Não é legal. Então é importante que vocês frisem que o lançamento, ele subir os dados até 48 horas, é para poupar trabalho dele mesmo, tá bom? Eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Obrigado. A nossa web foi gravada porque a gente teve alguns problemas técnicos no início, caiu a nossa internet aqui na secretaria, estão com manutenção no prédio, e vai ser disponibilizado assim que retornarem e for retornada a internet aqui no prédio, e a gente retorna para você, vai disponibilizar essa web. Obrigado, um bom dia de trabalho, um bom final de semana, e a gente se vê lá em Foz do Iguaçu. Tchau, tchau.